Casos clínicos do DSM-5. Caso 1.3. Dificuldades acadêmicas. Carlos, um universitário hispânico de 19 anos, se apresentou em uma clínica de cuidados primários em busca de ajuda para dificuldades acadêmicas. Desde o início da faculdade, 6 meses antes, saía-se mal nos testes e não conseguia administrar seus horários de estudo. A preocupação em ser reprovado estava resultando em insônia, má concentração e em uma sensação geral de desesperança. Depois de uma semana árdua, voltou para casa inesperadamente e disse à família que pensava em desistir. Sua mãe prontamente o levou à clínica que havia fornecido ajuda tanto a Carlos quanto a seu irmão mais velho anteriormente. Ela questionava especificamente se o TDAH de Carlos poderia estar causando esses problemas ou se ele havia superado o transtorno. Carlos havia sido atendido na mesma clínica quando tinha 9 anos e, na época, fora diagnosticado com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, TDAH, predominantemente do tipo combinado. Documentos da avaliação clínica da época indicaram que ele tinha problemas na escola por não conseguir seguir instruções, não completar os deveres de casa, deixar seu assento, perder coisas, não esperar sua vez e não prestar atenção. Tinha problemas de concentração, exceto em relação a videogames, os quais ele poderia ficar jogando por horas a fio. Aparentemente, Carlos levou tempo para começar a falar, mas fora isso, seu nascimento e história de desenvolvimento foram normais. A família havia imigrado do México para os Estados Unidos quando Carlos tinha 5 anos. Ele repetiu a primeira série devido à imaturidade do comportamento e dificuldade em aprender a ler. Não foi indicado se ele teve facilidade ou dificuldade para aprender inglês, seu segundo idioma. Durante a avaliação realizada quando Carlos tinha 9 anos, uma verificação psicoeducacional foi feita por um psicólogo clínico, confirmou problemas de leitura, especificamente problemas de fluência e de compreensão da leitura. Contudo, Carlos não satisfez os critérios da administração da escola para incapacidade de aprendizagem, que exigiam evidências de uma discrepância de 20 pontos entre QI e pontuação no teste de desempenho escolar e, portanto, ele não se qualificou para receber atendimento educacional especial. O clínico geral de Carlos recomendou farmacoterapia, mas a mãe não quis seguir um tratamento medicamentoso. Em vez disso, ela relatou ter assumido um emprego extra a fim de pagar por aulas particulares para ajudar o filho a se concentrar e ler. Desde que começara a faculdade, Carlos relatou que costumava ser incapaz de manter concentrado enquanto lia ou assistia à palestra. Distraía-se com facilidade e, portanto, tinha dificuldade em entregar trabalhos escritos no prazo. Reclamou de sentimentos de inquietação, agitação e preocupação. Descreveu dificuldades para dormir, baixa energia e incapacidade de se divertir com seus pares. Relatou que os sintomas depressivos tinham altos e baixos ao longo da semana, mas não pareciam influenciar seu problema com concentração. Ele negou o uso de substâncias. Carlos afirmou que teve ótimos professores no ensino médio que o compreendiam e o ajudavam a entender o significado do que lia, além de permitirem que gravasse o áudio das aulas e usasse outros formatos, vídeos, apresentações visuais e etc., para apresentar seus trabalhos finais. Sem esse apoio na faculdade, afirmou sentir-se sozinho, burro e um fracasso, incapaz de perseverar. Embora tenha sido aconselhado por um professor do ensino médio a fazê-lo, Carlos não se registrou no setor de atendimento ao estudante com deficiência na universidade.
Ele preferiu não ser visto como diferente de seus pares e acreditou que conseguiria cursar a faculdade sem ajuda. Sua história familiar era positiva para TDAH em seu irmão mais velho. Relatou-se que seu pai, que morreu quando Carlos tinha 7 anos, teve dislexia e abandonou uma faculdade comunitária após um semestre. Durante o exame, Carlos vestia jeans limpos, uma camiseta e um moletom com capuz que ele puxava para cobrir o rosto. Ficou sentado, quieto e encurvado. Suspirou bastante e quase não fez contato visual com o clínico. Com frequência, tamborilava os dedos e se mexia no assento, mas foi bem educado e respondeu adequadamente às perguntas. Sua fluência em inglês pareceu firme, mas falava com um leve sotaque espanhol. Frequentemente murmurava e pronunciava mal algumas palavras polissilábicas. Negou ter pensamentos suicidas, parecia ter insights razoáveis sobre seus problemas. Carlos foi encaminhado para um psicólogo para mais testes. A reavaliação psicoeducacional confirmou que as capacidades de leitura e de escrita de Carlos estavam muito abaixo do esperado para sua idade. O relatório também concluiu que essas dificuldades de aprendizagem não podiam ser atribuídas a deficiências intelectuais, falta de correção da acuidade visual ou auditiva, adversidades psicossociais ou falta de proficiência no idioma de instrução acadêmica. O relatório concluiu que Carlos apresentava dificuldades específicas em fluência e compreensão de leitura, bem como em ortografia e expressão escrita. Diagnósticos: transtorno de déficit de atenção e hiperatividade com apresentação predominantemente desatenta, de gravidade leve a moderada. E também transtorno específico da aprendizagem, afetando ambos os domínios da leitura, fluência e compreensão, e da expressão escrita, ortografia e organização da expressão escrita, todos atualmente de gravidade moderada. Discussão acerca do caso. Carlos apresenta uma história de TDAH. Quando foi avaliado pela primeira vez, aos 9 anos, os critérios do DSM-4 exigiam 6 dos 9 sintomas ligados em qualquer uma das duas categorias, desatenção ou hiperatividade e impulsividade, bem como início antes dos 12 anos. Ele fora diagnosticado com TDAH tipo combinado, o que indica que a clínica especializada identificara pelo menos 6 sintomas em cada uma dessas esferas. Atualmente, Carlos está com 19 anos e o relato de caso indica que ele apresentou 5 sintomas diferentes de desatenção e 2 sintomas relacionados à hiperatividade e impulsividade, o que parece indicar uma melhora sintomática. A remissão parcial de TDAH é comum com a idade, especialmente no que se refere aos sintomas de hiperatividade. Nos parâmetros do DSM-4, o TDAH de Carlos estaria em remissão. Já o DSM-5, contudo, tem um limiar mais baixo de 5 sintomas em qualquer uma das categorias, em vez de 6. Portanto, Carlos satisfaz esse critério diagnosticado para TDAH. Procurar explicações alternativas para TDAH, no entanto, é importante, e há a possibilidade de que seus sintomas atuais sejam mais bem explicados por transtorno do humor. Durante os últimos 6 meses, Carlos manifestou sintomas de ansiedade e depressão, mas sua desatenção e má concentração aparentemente não são restritas nem exacerbadas por esses episódios. Os sintomas de TDAH que ele apresenta são crônicos e seu início se deu durante a infância, sem nenhum outro transtorno do humor ou de ansiedade concomitantes. Além disso, a apresentação de sintomas de depressão parece ter persistido
apenas durante uma semana, ao passo que suas dificuldades acadêmicas são crônicas. Problemas acadêmicos são comuns no TDAH, mesmo na ausência de algum transtorno específico da aprendizagem. Embora TEAs também sejam comórbidos com TDAH. Mesmo antes da sua nova testagem psicológica, Carlos parecia apresentar múltiplas questões em sua história que aumenta a probabilidade de um TEA. Sua fala no idioma materno, o espanhol, foi atrasada. Sua leitura foi lenta, tanto em espanhol como em inglês, e ele recebeu e prosperou desta forma auxílio educacional no ensino médio. Tudo isso aponta para um TEA, assim como sua história familiar positiva para deficiência de aprendizagem. A avaliação psicoeducacional anterior de Carlos não confirmou um transtorno da aprendizagem, porque ele não satisfez a discrepância necessária entre QI e desempenho escolar para um diagnóstico de TEA. Com base em uma década a mais de evidências, o DSM-5 eliminou esse critério de discrepância para a TEA. Essa alteração justifica o encaminhamento de pacientes a adolescentes mais velhos para a reavaliação. A nova realização de testes psicológicos indicou um TEA moderadamente grave, com as dificuldades de aprendizagem de Carlos se iniciaram quando ele estava em idade escolar e continuam a causar prejuízos acadêmicos. Ele satisfaz os critérios diagnósticos do DSM-5 para esse transtorno. Ao fornecer documentação de ambos, TDAH e TEA, Carlos conseguirá ter acesso a auxílio educacional acadêmico especial, o que deve permitir que ele prossiga seus estudos na faculdade com mais afinco.